Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com a Aline. Nós estamos em Jerusalém, no Museu de Israel, e o assunto de hoje são os pergaminhos do Mar Morto e a famosa passagem do coração do faraó, onde está escrito que o coração do faraó se endureceu. E se eu contar para vocês que não é exatamente isso que está escrito na Bíblia? E também vamos conhecer a relação dos textos bíblicos com essa maquete aqui de Jerusalém. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Então, vamos começar pelos pergaminhos do Mar Morto. E para isso, vamos voltar ao ano de 1947, quando um jovem beduíno estava pastoreando suas ovelhas no deserto. E uma ovelha vai se desgarrar do grupo, e ele vai atrás dela. E quando ele encontra a ovelha, ele encontra também uma caverna. E dentro dessa caverna, um jarro. E dentro desse jarro, quando ele abre, ele encontra 7 pergaminhos. E esses foram os primeiros pergaminhos do Mar Morto encontrados. Depois disso, os arqueólogos foram lá e seguiram escavando. E nas cavernas próximas se encontraram um total de mais de 900 pergaminhos no meio do nada, no meio do deserto, num lugar inóspito na frente do Mar Morto. E entre os pergaminhos encontrados se encontrou a Bíblia mais antiga do mundo já encontrada. Essa Bíblia foi escrita por um grupo judaico chamado os Essênios, e ela é tão antiga que nessa época, há mais de 2000 anos atrás, o Novo Testamento não tinha nem sido escrito ainda. E ela está guardada aqui no Museu de Israel, então vamos conhecer o lugar. Essa cúpula se chama o Santuário do Livro, e dentro dela estão guardados os pergaminhos do Mar Morto. E o formato da cúpula, que ele é um pouco diferente, como vocês podem ver, ele é uma réplica da tampa que fechava o jarro. Então, se esse jarro guardou os pergaminhos pelos últimos 2000 anos, a partir de agora são guardados dentro dessa estrutura. Os pergaminhos nos ajudam a entender como era a vida na Judéia na época do Templo de Jerusalém. Os pergaminhos mais importantes dessa coleção são os 225 textos bíblicos, e foram encontrados cópias de todos os livros bíblicos, com exceção do livro de Esther. E a gente não tem bem certeza por que esse livro está faltando. E a parte mais impressionante é quando pegaram esses pergaminhos de mais de 2000 anos e compararam com os pergaminhos que são usados nas sinagogas nos dias de hoje. Lembrando que a gente fala o mesmo idioma, o hebraico. Apesar de naquela época ser hebraico bíblico e hoje em dia ser hebraico moderno, a escrita da Bíblia é a mesma. E colocaram um livro do lado do outro e começaram a comparar. E viram que os livros são iguais. Apesar de 2000 anos terem passado, apesar dos exílios e das guerras, a Bíblia, a palavra, continua igual. E por isso, isso foi um achado que mudou e revolucionou a arqueologia no mundo, e por isso é considerado um dos achados arqueológicos mais importantes da história até os dias de hoje. Alguns livros foram achados muito bem preservados, como por exemplo esse livro de Isaías que a gente está vendo. Mas outros em um estado não tão bom de conservação, por exemplo, o livro de Êxodos, que é o livro que a gente vai falar hoje, já que agora a gente vai falar do versículo que fala do coração do faraó e das passagens que se passam no Egito Antigo. Chegamos agora no departamento de arqueologia do museu e a gente vai conhecer agora a ala dedicada ao Egito e vamos conhecer também um pouquinho de múmias. Vamos lá! No livro de Êxodo tem vários versículos que falam do coração do faraó. E em alguns deles realmente está escrito que o coração dele se endureceu, e Hazek libo. Mas em parte dos versículos está escrito Irbad libo, que o coração dele ficou pesado. Mas o que quer dizer um coração ficar pesado? Isso é uma expressão que não é usada em nenhum outro lugar da Bíblia. Então, o que quer dizer um coração pesado? E agora as múmias aqui do museu vão nos ajudar a entender o que quer dizer um coração pesado. Quando um faraó morria, ele ia ser mumificado e todos os órgãos internos eram retirados, com exceção, sim, do coração.
Então ele era mumificado junto com o coração dele. E na mitologia egípcia, a alma então entrava no Duat, que é um submundo, onde o coração ia ser colocado numa balança para ser pesado. Isso era um teste. De um lado da balança era colocado o coração e do outro lado da balança era colocado uma imagem de uma deusa. Se o coração fosse mais leve, a pessoa ia para o equivalente ao paraíso. Mas se o coração da pessoa fosse mais pesado, isso quer dizer que a alma dela ia ser devorada por um monstro. Então, o que a Bíblia está nos falando? Quando o livro de Êxodos fala que o coração dele vai ficar pesado, não é simplesmente uma expressão, uma maneira de dizer, e sim a Bíblia está falando na linguagem que os egípcios daquela época também entendiam, que o faraó estava sendo condenado, que a alma dele não iria para o paraíso. Então, a gente entende que o coração do faraó sim ficou duro e obstinado, mas a gente entende também que ele ficou pesado. E isso nos lembra quão importante é ler os livros bíblicos no seu idioma original e entender tanto os nuances da linguagem como a época, a história e a cultura em que eles foram escritos. Então, da próxima vez que vocês lerem essa passagem, lembrem que isso quer dizer que o coração do faraó ficou duro, mas também pesado. Esse modelo de Jerusalém não foi feito para o Museu de Israel e para nenhum museu, para ser bem sincera, e sim ele foi feito e colocado num lobby de um hotel, o hotel chamado Holy Land. O dono do hotel, chamado Hans Kroch, encomendou a maquete para o arqueólogo e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, chamado Michael Avi Yonah, e disse que queria um modelo exato da cidade de Jerusalém no ano de 66, logo antes da grande revolta judaica contra os romanos. Agora eles vão ter um grande desafio na construção da maquete, porque à época, no início dos anos 60, Jerusalém estava dividida. Metade estava nas mãos de Israel e metade nas mãos da Jordânia. E a cidade velha de Jerusalém estava nas mãos da Jordânia, então ela era inacessível. Como se vai fazer uma maquete se não se tem acesso ao lugar? Também Jerusalém praticamente não tinha escavações arqueológicas nessa época. E a última pessoa que viu a cidade de 2000 anos atrás já não está viva para contar a história. Então eles vão pegar o que eles sim tinham, que são os textos, os livros bíblicos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, também os livros de Flávio Joséfos. E em base a esses textos eles vão construir a maquete. E ela fica pronta em 1966, quando se faz uma grande festa de inauguração no hotel. O que eles não sabiam é que um ano depois, em 1967, iria acontecer a Guerra dos 6 Dias e Jerusalém vai ser reunificada. E assim, sobre as mãos de Israel, se começam muitas e muitas escavações arqueológicas na cidade velha de Jerusalém. E quando eles começam a escavar e encontrar, eles começam a comparar os lugares e os achados arqueológicos com o que se tinha na maquete. Por exemplo, o tanque de Siloé, que é citado no livro de João 9:7, durante a cura do cego de nascença, e que está aqui na maquete, e que foi encontrado nas escavações da cidade de Davi no ano de 2004. E sim, está no mesmo lugar que mostra aqui na maquete. E aqui também a gente vê o tanque de Betesda, a fortaleza de Antônia, que foi o lugar do julgamento de Jesus, muitos outros exemplos de lugares bíblicos. Então, isso comprova a veracidade histórica da maquete, que foi feita em base aos livros, aos textos bíblicos. Isso também mostra a veracidade da Bíblia, historicamente falando nesse caso. Um dos melhores exemplos é aqui o Templo de Jerusalém, que a gente consegue ver aqui ele na sua grandeza e beleza na maquete. E a propósito, esse é o nosso assunto do domingo que vem aqui no canal, o Templo de Jerusalém. Aqui no canal tem vídeos todas as quartas e domingos. Espero que tenham gostado do vídeo do dia de hoje. Não esqueçam de se inscrever para não perder nenhum vídeo. Também apertem o sininho. Um beijo, shalom e até a próxima!